Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adultos, a Justiça Divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta é a lição número 6. A Justiça de Deus. Texto áureo. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos 18, 26. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Introdução. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. De maneira nenhuma o pecado passará impune diante do Senhor. Deus é um Deus misericordioso, tardio em irar-se, porém ele é grande em força. Naum capítulo 1, versículo 3. Então, certamente, quando o povo de Deus se arrepende, ou não precisa ser necessariamente o povo de Deus, né? Quando o pecador se arrepende, o Senhor, certamente, a sua justiça será amorosa. Ele receberá este pecador e perdoará os seus pecados. Não, no entanto, quando este pecador continua na prática, terá um momento em que acontecerá a falta de paciência do Senhor. O Senhor perderá a sua paciência e certamente entrará com juízo. Por quê? Porque Deus, apesar de ser um Deus amoroso e misericordioso, ele também é um Deus de justiça. Ele entra em juízo. E uma vez que alguém está em pecado, ou toda uma nação está em pecado, o Senhor não irá tolerar esse tipo de pecado. Sobre a identificação do juízo divino, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. O Deus de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. É muito interessante, como eu já falei, Deus é um Deus misericordioso, ele é amoroso, e como ele é um Deus amoroso, o que ele faz? Ele dá uma oportunidade para que eu e você venhamos nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor, ele sempre dá um aviso antes. O Senhor não entra em juízo sem avisar. Ele sempre avisa antes do que vai acontecer, o que ocorrerá, o que ele vai fazer. Ele sempre dá um parecer. O Senhor é como se o Senhor estivesse dizendo para nós: eu estou dando uma oportunidade para você se arrepender. Ou você se arrepende e volta para mim, ou eu entrarei em juízo contra você, contra o seu pecado. E o Senhor sempre vai trazer o pecado e vai exterminá-lo. O Senhor, ele não tolera o pecado de uma nação para todo sempre. Por quê? Porque se Deus tolerar o pecado para todo sempre, jamais alguém irá se arrepender. Por quê? Porque já que eu tenho um Deus que é amoroso, que é piedoso, que ele nunca me repreende pelo meu pecado, então vou continuar com a minha vida de pecado. Então o Senhor corrige a quem ele ama, como diz aos Hebreus 12, mas ele também tem uma hora que ele perde a paciência. A primeira parte do oráculo. A expressão quando uma terra pecar contra mim pode se aplicar a qualquer povo em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, custo mais, que se recusa a ouvir sua palavra. Em qualquer época, em qualquer lugar, o Senhor sempre irá castigar o pecador. E é interessante que nós venhamos deixar claro que o pecado, quando ele é algo que afronta a Deus, e uma vez que afronta Deus, e Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, o Senhor certamente não deixará impune o pecado da nação, o pecado de alguém. Se ainda que a pessoa não pagar, né, por esses pecados aqui na terra, padecerá na eternidade sem Cristo. E muitas pessoas, infelizmente, insistem em dizer que Deus é amor e todo tipo de amor o Senhor aceita, que como Ele é um Deus de amor, Ele jamais irá levar alguém para a perdição eterna. Na verdade, não é Deus que leva para a perdição eterna, é a pessoa que decide ir para lá, né? Então, quando a pessoa não tem esse arrependimento diante do Senhor, certamente padecerá na eternidade, mas certo é que o Senhor
castigará a alma que pecar, esta morrerá. Né? O Senhor vai castigar, o Senhor vai dar uma consequência. Lembra, por exemplo, a questão de Davi, né? Que pecou diante do Senhor, era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não poupou Davi das consequências do pecado. Assim também é para todos nós. Deus não irá nos poupar das consequências do pecado. Agora, a verdade é que nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós certamente padeceremos as consequências aqui na terra desse pecado, mas, ao menos na eternidade, que é o mais importante, nós estaremos com Cristo. Descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. No tocante à questão dos agentes de juízo divino, Deus usa quem Ele quer e o que Ele quer para determinada situação. Deus, por exemplo, pode trazer um furacão, por exemplo, a uma determinada cidade, para destruir aquela cidade porque pecou contra Deus e não houve arrependimento. Pode fazer? Pode. Aqui veja, por exemplo, a questão da seca. Nós que somos da cidade, nós não temos muita dimensão do que significa o campo, né? A vida no campo. Nada é pior no campo do que a questão da seca, né? E também vemos aqui também a questão da peste, da agricultura em si, né? Os insetos que danificam a lavoura. Quando o Senhor manda a seca, isso também é um juízo divino, é um agente de juízo divino. Né? Deus usou essa seca para destruir. Também, consequente, destruindo a colheita, vem também o que? Vem a fome. E vindo a fome, vem também a peste. Por quê? Porque quando estamos desnutridos, né? Nós estamos enfraquecidos, então certamente qualquer enfermidade nos levará para a morte. Então nós devemos ter cuidado, porque Deus ele pode usar o que ele bem entender para o critério que ele bem entender para entrar com um juízo. Ele porventura, ele pode entrar aqui numa questão de seca para um lugar, por outro lado ele pode inundar uma cidade e fazer perder a lavoura do mesmo jeito e pessoas perderem as suas casas. Verdade é que muitas pessoas perdem as suas casas em enchentes, por exemplo, mas que não estão enquadrados ali no pecado, mas como outras pessoas pecaram, estavam junto ali, acabam que por uma razão ou outra, é claro que nesse caso o Senhor vai entrar com um refúgio para essa pessoa que não está enquadrada na situação do pecado. Por quê? Porque Deus é justo, Ele vai destruir aquilo que pecou contra Ele. Deus não vai fazer algo que vai destruir uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação, a não ser casos extremos, porque Deus quer por alguma razão nos mostrar alguma coisa. Sinopse: Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Justamente porque Deus é justo, Ele não vai fazer algo que o seu povo não seja avisado. Sobre a petição que Deus não atende. Exemplos de intercessão pelo pecador. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. A oração é algo extraordinário. A oração nos faz chegar a Deus. E é interessante que as nossas lágrimas façam com que o Senhor chegue a nós. Então, quando alguém ora com choros, ali vê a plenitude do Senhor no nosso meio. Veja, por exemplo, o caso de Ana. Ela orou com lágrimas e o Senhor atendeu o seu pedido. Então, por quê? Porque a oração nos aproximou de Deus e as nossas lágrimas aproximam Deus de nós. Com base em exemplos de intercessão, Jó, por exemplo, intercedia pelos seus filhos. Quando nós intercedemos por pessoas, independente de quais sejam, certamente o Senhor dará vitória a essas pessoas devido à sua oração. Quando você ora, o Senhor entra com providência por uma causa pela qual você orou. Nós, claro, cremos que o poder da oração de um justo pode muito em seus efeitos, como a Bíblia diz. Entretanto, precisamos compreender
que nós não somos justos, nós somos justificados pelo Senhor. Então o Senhor, ele nos justifica. Então quando nós oramos uns pelos outros, o Senhor nos dá a vitória. Um castigo inevitável. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Veja aqui em que situação estava o povo de Judá, a ponto de que nem mesmo se Moisés ou Samuel orassem, o Senhor atenderia. Há algumas pessoas que dizem que Deus, toda oração Deus aceita, o que não é verdade. A Bíblia nos dá respaldo para dizer isso, no livro de Pedro. Então veja que nós devemos compreender que quando estamos numa situação de pecado, nós devemos pedir perdão ao Senhor e deixar esse pecado de lado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Mas o ponto de Judá estava afundado em idolatria. O povo estava completamente afastado do Senhor. Até que chegou um ponto que o Senhor perdeu a paciência, né? Não dá mais. Né? Você que porventura é pai, você sabe bem da ideia. Né? Quando o seu filho faz, ou a sua filha, né? Mas geralmente os filhos, né? Fazem algo terrível, vai fazendo, vai ter uma hora que você vai perder a sua paciência e vai chamar o menino no canto da parede e vai dar umas boas correadas nele. Por quê? Porque a sua paciência se esgotou, assim também é o Senhor. Tem uma hora que o Senhor vai nos pegar com a sua correia santa e vai nos dar um couro santo. Por quê? Porque nós passamos do limite, nós estamos afastados do Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado com esse negócio, porque o pecado, ele certamente nos afasta do Senhor, mas que nós venhamos sempre nos arrepender e não ficar aqui no ponto que ficou Judá. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende a tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Então, o que acontece? No caso, abjurar é uma questão de renegar a crença. Será que chegou nesse ponto de que nem mesmo um justo orando por nós, o Senhor vai ter piedade de nós porque o nosso pecado o excedeu? Isto é muito sério. Nós devemos compreender que a apostasia, por exemplo, é um pecado a qual é contra Deus. Todo pecado, na verdade, é contra Deus. Entretanto, há alguns que enfurecem o Senhor, como, por exemplo, o caso da idolatria, o caso da apostasia. São pecados que afrontam diretamente a santidade do Senhor, que põem em xeque a autoridade de Deus. Por quê? Porque se alguém colocou outro Deus na frente do Deus Todo-Poderoso, entende-se que aquele Deus é maior do que o Deus Todo-Poderoso. Então isso afronta Deus diretamente, é uma afronta terrível. Então, quantas vezes, até mesmo nas igrejas, as pessoas estão fazendo exatamente isso. Estão fazendo até culto a anjos, por exemplo, né? Estão dando mais ênfase ao anjo do que ao Senhor. Então, é um tipo de idolatria também. Então, nós devemos compreender que nós não devemos apartar a nossa fé do Senhor, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos passando, nós precisamos ficar sempre firmes no Senhor, para que não chegue a esse ponto de Deus não atender nem as orações intercessórias de um justo. Sinopse: na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Os de Moisés e Samuel, os de Noé, Daniel e Jó. Sobre a intercessão de Noé e Daniel. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número muito maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Não é assim também no nosso meio? Nós nos julgamos justos demais? Não, o Senhor não vai fazer isso aqui na igreja. Deus lá em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade terrível, 2 cidades terríveis, pecavam contra o Senhor de todas as formas, mas se tivesse 10 justos lá, o Senhor pouparia. Aqui somos muito mais do que 10 justos
então o Senhor não entrará em juízo contra nós. Claro que sim, claro que o Senhor entrará em juízo contra nós. Se nós não entrarmos dentro do propósito do Senhor, o Senhor, mais uma vez eu vou citar, Deus não tem o culpado por inocente. O Senhor vai entrar com providência, vai entrar com castigo, com a sua justiça. Porque a justiça de Deus tem 2 pontos. Qual é o primeiro ponto? O ponto é, se alguém está diante do Senhor com arrependido, está diante do Senhor de todo o coração, com toda a sinceridade, a justiça de Deus para essa pessoa será uma justiça que trará benevolências, trará bênçãos para ela. Por quê? Porque ela está dentro do propósito do Senhor. Mas por outro lado, tem um outro ponto, que quando uma pessoa está em desobediência ao Senhor, então a justiça do Senhor contra essa pessoa vai ser devastadora, vai acabar, em alguns casos, até fulminar na vida dessa pessoa. Por quê? Porque chegou ao ponto de que o Senhor não tolera mais, passou do limite. Então nós precisamos ter muito cuidado para que isso não venha acontecer conosco. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel, e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Veja aqui 3 exemplos de pessoas justas. Vamos ver lá em Ezequiel 14, 14 e 20. Noé, Daniel e Jó. É interessante ver Daniel, que é um jovem, no meio de 2 patriarcas, é verdade. Por quê? Porque não só por uma questão ou outra, mas principalmente pelo ponto de que o jovem é sempre muito mal visto. Muitas vezes nós falamos o que? Mas isso é jovem, é assim mesmo. Os jovens não querem nada, querem sim. Se nós instruirmos os nossos jovens dentro da palavra, com temor, com fervor, e eles verem exemplo em nós, eles certamente vão trilhar o bom caminho da vida cristã. A jornada cristã deles será irretocável. Por quê? Porque tem exemplo, mas muitos de nós, obreiros, pastores, líderes, professores de escola bíblica dominical, não são exemplos para eles. Então, eles vão ter sempre aquele espelho em nós. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que às vezes não venhamos duvidar de questões como essa. Por que um jovem está no meio de 2 patriarcas? Na verdade, tinha que ser invertido aqui. Por quê? Porque Daniel era judeu, Noé e Jó não eram. E o que isso traz para nós? Deus não faz acepção de nacionalidade. Independente se a pessoa é judeu ou não, o Senhor não vai levar isso em consideração. Considera-se aquela pessoa que está diante do Senhor, independente se é judeu ou não. O profeta Daniel. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Ou seja, no caso, as pessoas julgam que esse Daniel que fala aqui não é o Daniel da Bíblia, não é o livro de Daniel. Por quê? Porque a escrita é diferente. Entretanto, se nós olharmos na bem da verdade, principalmente aqui na questão bíblica antiga, existia muito disso, de mudar a grafia, a ortografia. É claro que a ortografia, em parte, ela é importante, mas nós precisamos compreender que, como aqui tem uma outra dinâmica. E qual é a dinâmica? Quem era Daniel? Era conterrâneo de Ezequiel na Babilônia, era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Ou seja, Daniel chegou a ir para a cova dos leões. Então veja que é interessante o ponto, não da ortografia, mas a vida de Daniel fala por ele. O exemplo dele fala por ele. Então, independente da forma que foi escrito o seu nome, sim, é o mesmo Daniel da Bíblia, não resta nenhuma dúvida. Portanto, sim, é claro que Daniel merecia, nesse ponto, estar aqui, juntamente com Jó e Noé, porque ele tinha exemplo, ele era um exemplo, era jovem, mas era
exemplo, tendo em vista que até mesmo nos dias atuais vemos muitos jovens que são muito mais exemplos do que obreiros e até em alguns casos até mesmo pastores. Sinopse: segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Então veja que aqui a questão aqui é bem interessante, que Deus não vai tolerar o pecado por causa dos justos. Não está dizendo para nós? Não, quer dizer o seguinte: não é porque na igreja tem pessoas justificadas pelo Senhor que Deus não vai entrar em justiça ali. Deus não vai tolerar o pecado, porque na igreja tem algumas pessoas que são justificadas pelo Senhor. O Senhor entrará sim com justiça naquele pecado. Conclusão: concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Então vemos que aqui sim, quando o pecador se arrepende, claro, ele tem uma vida com o Senhor, com Cristo. Entretanto, a justiça do Senhor, a justiça divina, ela entrará sempre contra aquela pessoa que está contra o Senhor, mas também, que aqui é uma questão de devassidão, vai devastar a vida, talvez até mesmo na eternidade, como foi, por exemplo, o caso de Sodoma e Gomorra, mas também tem aquela parte divina, da justiça divina, que vai entrar com justiça em si, ou seja, vai fazer justiça àquela pessoa, porque é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa piedosa, está sincera diante do Senhor, então o Senhor vai fazer justiça. Como vai fazer justiça? Dando a ela bênçãos da parte do Senhor. Lembra, por exemplo, Lucas 18, do juiz Inuco, que não temia ao Senhor, mas ele fez o quê? Ele fez justiça para uma mulher. Por que ele fez justiça para aquela mulher? Porque aquela mulher requeriu aquilo que era dela por direito. Então, quando um pecador se arrepende, da mesma forma, é a mesma dinâmica. Como a pessoa se arrependeu, então o Senhor vai entrar com justiça para essa pessoa que se arrependeu. O que vai fazer? Vai dar boas coisas a essa pessoa. Essa é a dinâmica. Revisando o conteúdo, número 1. À luz das Escrituras ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Número 2. A seca, a espada, a peste, a fome, animais ferozes. Número 3. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Número 4. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Número 5. Eles são Noé, Daniel e Jó. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que a justiça de Deus esteja sempre do seu lado, que você esteja sempre do lado do Senhor, esteja sempre com sinceridade com Deus, para a glória do nome dele e para a alegria do seu coração, e que nós venhamos a cada dia mais compreender que a justiça de Deus, ela está sempre caminhando conosco, independente de quem nós somos, o que nós fazemos, o nosso cargo eclesiástico, Deus não tem o culpado por inocente, ainda que nós não venhamos ser julgados aqui até mesmo pela igreja, dependendo do caso, ou talvez tomar uma disciplina do pastor, ou coisas do gênero, mas para Deus o culpado ele sempre pagará, ou aqui na terra ou na eternidade, mas que nós venhamos ficar firmes na presença santa do Senhor, para que isso não ocorra conosco, mas que nós venhamos ouvir da parte do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!